Eles já debatem isso nesse tema. Eu acho interessante porque eu, esses dias, conversando com as crianças da catequese, criança de 9 para 10 anos, e ela me disse, olha, eu tenho ansiedade. Eu falei, mas como? Eu ainda perguntei, você sabe o que é ansiedade? É. Né? Mas elas sabem o que é ansiedade. Sabem. O que é ansiedade. É interessante. Então, eu estava falando com minha esposa isso, que hoje o pessoal diz que é das maiores commodities tem sido a saúde mental. Né? Verdade, e as crianças eles já estão trabalhando isso, né? Que a nossa geração não falava do tema. Não falava do tema. Existiam os problemas, mas não era falado. E gera consequências no futuro, né? Então eu falo, tudo no mundo, como a gente está falando da infodemia, não pode levar ao exagero, né? Então, não é todo mundo que vai ter doença, não é todo mundo que vai precisar de remédio, né? A gente vê uma geração também muito medicalizada, né? Eles brincam com o uso de remédio, né? Usam remédio para dormir sem necessidade, né? Eu acho interessante. Entender é importante. Eu falo uma coisa séria. Se brinca muito com essa questão, eu vejo às vezes meme na internet e tal, de jovens que sabem nomes de remédio, sabe uma lista de nomes de remédio, princípio ativo, essas coisas, porque tem uma familiaridade com os remédios. Ou seja, ou usar ou tem alguém perto que usa. As pessoas têm usado cada vez mais remédios psiquiátricos. Com certeza. Eu falo com todo mundo o seguinte, remédio, eu usei remédio para emagrecer, né? Eu falo o seguinte, é droga. Então, ele só deve ser usado quando falhou todas as outras opções, né? Então, assim, as drogas vieram para revolucionar, claro, a gente usa, a gente precisa, né? Mas não deixa de ter consequências, que às vezes você não tem ao certo como é. Por isso que qual o grande problema? A maioria dos jovens, eles usam remédio para sintoma e não para tratar doença. Justamente. Então, por exemplo, ansiedade. Muitos usam remédio para dormir. Justamente. Isso é interessante. Não dorme por quê? Porque fica muito tempo no celular, não consegue fazer. Aí, então, tomo remédio como se aquilo fosse... Perfeito. É interessante. Fazendo paralelo do meu caso da questão do peso, né? 50% das pessoas que perdem peso com remédio para emagrecer tem reganho. Porque não mudou o hábito de vida, não mudou o controle alimentar. Ainda paralelo. Se a pessoa toma um remédio para dormir, aquilo não resolveu o problema dela. Com certeza. Porque ela não vai dormir nunca na vida dela se ela não mudar o hábito dela. Com certeza, né? Eu falo o seguinte, há um avanço de entender aquilo como doença, né? Mas normalmente essas doenças elas são multifatoriais, né? E geralmente o tomar o remédio é o ato mais simples, né? Então às vezes é um paciente, no meu caso acontece muito, encaminhar o paciente, aí não foi para o psicólogo, você deu a medicação, ele se sentiu melhor com a medicação, não resolveu a raiz do problema, da ansiedade dele, nem da depressão. Isso. Não faz nenhum tipo de acompanhamento, e aí fala, doutor, acho que eu estou viciado no remédio, e quando eu paro os sintomas voltam. É claro, porque ele não resolveu o problema. Não resolveu o resto do problema. Não resolveu o problema. Então, realmente, há uma dependência, porque ele não resolveu o problema. Então, assim, a compreensão que o problema é no cérebro é uma vantagem, entender como uma doença é uma vantagem, mas eu acho que hoje vai começar a evoluir para entender o que é que eu vou fazer. A gente está falando da ansiedade e depressão, e houve a pergunta da espiritualidade, né? A gente sabe a importância que tem da saúde mental. Hoje os hospitais, qualquer hospital privado que tem aqui, e o senhor como padre sabe muito disso, vai ter a parte espiritual também, porque a gente sabe que lida muito junto com isso, né? E as pessoas vão ter que aprender nessa sociedade a conviver e tentar mudar a raiz do problema. Porque normalmente é o quê? Excesso de informação, né? É a questão do objetivo de vida, é a questão dessa competitividade que a gente tem, né? A cobrança muito hoje, a cobrança com as crianças hoje eu acho impressionante. A família que cobra. Com certeza. Eu acho impressionante como a gente vai ver agora, mas eu fico impressionado como a família coloca uma carga, faz uma agenda para as crianças que é impressionante. A exposição em rede social, né? Eu tava, meu filho estuda na escola jesuíta aqui, no Colégio São Luís. Aí eu perguntando para ele, ele faz esporte, então eu fiz, quem é o melhor nisso? Ele, não tem melhor não, pai, cada um aprende no seu tempo. Eu fiz, tá bom, eu vou fazer outra coisa. A sociedade vai evoluindo, né? E a gente vem da nossa geração, né, que tinha o melhor, era o vestibular, quem passou em primeiro, né? E vai mudando. Interessante. O que acontece quimicamente no cérebro quando a gente está em depressão? Você vai acompanhar o VT e depois eu vou falar com